Pessoal, olha só. O esquema é o seguinte. Na turma do lado, eu primeiro relembrei, né? Que nós começamos o ano vendo um pouquinho de termologia. Começamos o ano é boa, né? Anteontem, no caso, né? No Super, há 3 semanas atrás, nós vimos um pouquinho de termologia. Vimos que calor pode fluir por condução, convecção e radiação. Definição de fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Fluxo de calor por condução, também conhecido como lei de Fourier. É a única parte de cálculo que pode aparecer em fluxo de calor. Depois nós vimos ainda, na última aula, que capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E calor específico é capacidade térmica dividido por massa. Juntando as duas nasceu o quimacete, que é usado apenas quando tem variação de temperatura. Temperatura, cuidado, tesão, temperatura, tezinho, tempo. E tem também o quimolesa, para quando ocorrem mudanças de estado físico. Depois de calorimetria, A variável ali que usou, ela é usada sempre para fluxo? o φ é muito usado para fluxo, mesmo que não seja de... né, até no fluxo magnético, lembra? Fluxo magnético é área vezes campo magnético vezes o cosseno do ângulo, certo? Então essa letra grega φ ela é usada para fluxo, exatamente, parabéns pela observação. Depois nós vimos ainda dilatometria. A dilatação pode ser linear, pode ser superficial ou até volumétrica, lembrando que o beta 2 vezes o alfa, o gama 3 vezes o alfa. Cuidado, se for dilatação aparente. Sobe, calma, volumétrico. Desce um jola. Dilatação aparente é a dilatação dos líquidos, do líquido verdadeira, menos a dilatação do recipiente. Cuidado com isso. Chegamos a falar da dilatação anômala da água? A água a 4 graus Celsius positivos apresenta a máxima densidade. Quer dizer que quando eu abaixo a temperatura da água, a densidade aumenta, porque a máxima densidade diminui. O volume aumenta, porque a máxima densidade é 4 graus, e aí ela flutua. E é por isso que o gelo boia. E o gelo é um bom isolante térmico, funciona como um bom cobertor. Na verdade, eu tenho que confessar a vocês que não é o gelo, né? É o ar que o gelo aprisiona dentro de si, né? Nos espaços que sobram entre nos cristais de gelo, você já deve ter visto, né? No gelo da tua casa lá, aquele quadradinho cheio de ranhurazinhas, tem ar ali dentro. E o ar é um bom isolante térmico, certo? Por isso que uma blusa de lã isola bastante termicamente, porque ela guarda ar no seu interior, mas pega vento com a blusa de lã para tu ver, né? O vento vai empurrar o ar pelos furinhos e vai ficar frio. Então, perfeita maneira de se aquecer. Lã com uma camada de um tecido que não deixa o ar atravessá-lo, né? Aí fica show. Eu vi um negócio da tua, né? Esse carinha lá. Esse caso? Ah, sim. Esse cara papel aí já era uma competição, você não ganhou. Mas como é que era? Tinha que fazer alguma coisa para que o gelo perdesse muito calor. Acho que era o gelo. Aí um fez com um moto. Olha lá, Cobertor? Papel Quando o cara usa papel alumínio é que ele está querendo refletir os raios infravermelhos que aqueceriam o gelo, né? Então os raios infravermelhos do ambiente bateriam, refletiriam no alumínio e o calor entraria menos no gelo, colaborando, né? O ideal ainda seria o quê? Botar um pouco de roupa em volta e um pouco de papel alumínio, né? Para eliminar, botar camadas de ar, que é um bom isolante térmico, e eliminar a radiação, parte da radiação devido às folhas de alumínio. É isso aí mesmo. O bacana é que te cobrir em alumínio serve tanto para te isolar do ambiente externo, quanto isolar o teu corpo, né? Serve tanto para frente, para frio, quanto para quente. Né? Essa é a vantagem. Por isso que aqueles cobertores de filme norte-americano, né? Deu uma morte lá na rua. Aí tem os cadáveres e as pessoas vivas todas embrulhadas em alumínio, né? É porque cobertor de emergência geralmente é assim mesmo. É um cobertor fininho de algum material isolante, uma lã, uma fibra de vidro, coberto com um papel alumínio, né? Por isso que tem aquele aspecto interessante. Aquelas cortinas blackout, sabe? Tem um lado claro e um lado escuro. O lado que fica para a rua seria o claro. O ideal, sim, o ideal seria o claro para a rua. O mais branco virado para a rua, certo? É
isso aí. Bico do custo errado lá em casa. Dá e é pior que dá diferença. Parece que é bobagem, mas dá diferença. Claro que, né, tem que ver o tipo de blackout. Tem blackout que vai mudar minimamente, mas tem blackout que foi bem projetado e que o fabricante já avisa essa superfície virada para fora. O próprio papel alumínio, né? Quando compra lá aquelas folhas de alumínio para assar o frango, lá, aquela coisa, tem uma parte que é bem espelhada e tem uma parte que é mais fosca. Se tu quiser que cozinhar o bicho, tu bota a parte espelhada para dentro do bicho, a parte mais fosquinha para fora. Aí a radiação entra bastante, na hora que ela vai sair, ela fica presa na camadinha de alumínio e cozinha mais gostoso. A carninha. Ô galerinha, olha só, até aqui nós fomos, né? Vale a pena saber a conexão toda da dilatação anômala d'água, tá? Para questão discursiva. Tem palpite que o cara pode pedir lá. Explique por que a dilatação anômala d'água é indispensável para a vida na Terra. Tentem ser completos na explicação. Explicar. A água possui dilatação anômala. O que significa isso? Que acima ou abaixo de 4 graus, ela dilata-se. Como dilata? Como densidade é massa sobre volume, quando o volume aumenta, a densidade diminui e é por isso que o gelo flutua, certo? O gelo é um bom isolante, as camadas de gelo que se formam acima do oceano evitam que a parte de baixo do oceano congelem. E os oceanos é que são verdadeiros pulmões do mundo, além de toda a fonte de alimento, toda a biodiversidade, toda a cadeia alimentar, ou seja, exato, sem a dilatação anômala da água, a vida na Terra poderia até existir, mas não como nós conhecemos, com a evolução como nós conhecemos. Então, uma questão bacana é essa. Depois dessa parte já vem o famoso PVD. Como é que eu transformo esta equação geral dos gases em outras 3 equações? Isobárica, isotérmica, isotérmica, isobárica, isocórica ou isovolumétrica, arranca os volumes, certo? Temperatura? Kelvin! Só em Kelvin. Isotérmica é temperatura constante, mas na hora de fazer o cálculo, Kelvin! E ó, vai ter que usar PVT Povotó em uma das questões da UFSC, vai ter que usar. E digo mais, ele vai dar temperatura em Celsius. Se tu ficar me chorando engano depois que tu errou porque tu não passou para Kelvin, eu vou infartar, nem me conta. Nem me conta. Depois do PVT Povotó, uma prova eu ia, tipo, sabia a fórmula inteira lá do ciclo de Carnot, e eu fiquei com preguiça de transformar Celsius em Kelvin. E, tipo, ia dar números ótimos, assim, ia dar tipo 300 sobre 500, uma coisa assim, meu Deus, ridículo. Daí eu fiz tipo 0, não sei o que, e deu umas colegas. Exatamente. Tem que ter atenção. E a outra equação importante de estudo dos gases é a equação de Clapeyron. Lembra? Padre voador não retorna à Terra. Certo? Qual é a grande diferença entre essas equações? O número de mols. Número de mols, que é pegar a massa da substância e dividir pela massa molar, né, que a gente faz com a tabela periódica clássica. Um aluno fez uma colocação muito interessante quando eu estava dando esse aspecto aí na outra turma. Ele assim, professor, eu posso dizer então que P vezes V sobre N vezes T é igual a P vezes V sobre N vezes T? Eu até falei, parabéns, garoto. Tem uma questão famosa da UFSC, que o cara só resolve ela legal se o cara perceber que dá para isolar o R aqui, né? Aí fica P vezes V sobre NT igual a R. O R não é uma constante? Então P vezes V sobre N vezes T antes é igual a P vezes V sobre N vezes T depois. Eu diria que essa aqui é o PVT Povotó com esteroides. Essa aqui, ela resolve mais coisas que essa não resolve, né? Porque aqui pode inclusive mudar o número de mols. Eu consigo achar uma relação antes e depois, né? Tem um macete pra isso aí. Como? Tem um macete pra isso. Definitivo. Pois é, definitivo não dá, isso aí. É a melhor forma. Agora olha só, galerinha. Tu vê, nunca vai ter essa fórmula, tá? Tu vai ganhar essa, eu garanto, e tu vai ganhar a equação de Clapeyron. Agora, se tu precisar isolar o R, igualar o antes e depois, é contigo. Muita gente matou essa questão sem usar isso, né? Ele usou essa equação 2 vezes, isolou numa, substituiu na outra, acabou funcionando, né? Mas se tu quiser chegar, for prático, né? É isso aí. O PVT Povotó foi alterado e ficou mais poderoso. Mas o nicho ainda não são os estudos dos gases. Vale a pena lembrar, né, que as variáveis do estado dos gases é a pressão, volume e temperatura. Vale a pena lembrar que o gás tem a expansibilidade e a compressibilidade.
Chato, Ricardo. Igual eu tava assistindo ali. Não vou descrever o que eu vi porque é desagradável. Depois tu sente nojo dessa coisa. Tá, galerinha, então olha só, continuando. O mais importante é saber que se eu pegar um gás, deixar ele aprisionado num cilindro com êmbolo móvel, pegar esse gás e jogar calor, o gás tende a se realizando, mas infelizmente grande parte da energia fica aprisionada. Energia interna do gás. Por isso que a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é que o princípio da conservação de energia, diz que o calor jogado por uma máquina se transforma parte em trabalho, parte em variação de energia. Pode ser, verdade. Parabéns, a interna tem a ver com a cinética. A interna tem a ver com o equilíbrio de quantitação das moléculas. Agora, olha só. Não se esqueçam, toda a máquina térmica funciona entre uma fonte fria e uma fonte quente. O calor vem da fonte quente, parte dele é transformado em... E o excesso que não foi aproveitado é arremessado para a fonte. A equação trabalho é igual calor da fonte quente menos calor da fonte fria, eu não posso garantir que vai aparecer. Né? Porque ela é uma equação bem óbvia, né? Cuidado, essa máquina é uma máquina quente. O que seria uma máquina quente? Um motor. O que seria uma máquina fria? Um refrigerador. E o que aconteceria aqui nas setas? Só inverteriam umas setas. Como as setas invertem todas, a equação não precisa mudar. É como se eu fosse multiplicar por menos 1 toda a equação. Certo? Como é que se calcula o rendimento de uma máquina térmica? Ver o quanto que ela está provendo de energia. Lucro sobre investimento. Né? O lucro que eu espero de um motor é que ele realize trabalho. E investimento, perdão, é o calor da fonte quente. Legal. É aqui, ó. Se eu boto no lugar do W Q menos QF, e já que lá embaixo era Q, separando isso em duas frações, Q sobre Q dá 1 menos QF sobre Q. Então eu posso sim, em vez de usar a fórmula original de rendimento, usar essa aqui. Eu não gosto dela, porque se o cara sabe a fórmula de rendimento e conhece um pouquinho as máquinas térmicas, né, com essas duas equações ele mata a questão que essa equação mataria. E eu não gosto quando a gente começa, a gente já tem tanta equação, né, são 50 e poucas equações que a gente trabalha no ensino médio, né, e jogando por baixo, né, daria para dizer que é um pouco mais. Eu acho que acrescentar mais fórmulas fica perigoso. Desligaram os celulares? A expansibilidade. Isso, é aí que eu acho a vantagem dela. A vantagem daquela equação é tu poder conectar com o ciclo de Carnot, certo? Então, na verdade, ó, se a máquina for de Carnot, dá para construir uma máquina de Carnot? Não, ela é idealizada. Mas para calcular o rendimento desta máquina de Carnot, basta conhecer a temperatura da fonte quente. Isso. Ou seja, se uma máquina obedece o ciclo de Carnot, quais são as únicas opções para melhorar o rendimento dela? Aumentar a temperatura da fonte quente e ou reduzir a temperatura da fonte fria. Então, tipo, usando o que é o ideal. Claro, o ideal seria usar o núcleo de uma estrela como fonte quente, bilhões de graus Celsius, e o espaço interestelar com 3 Kelvin, né? Lembrando que o espaço interestelar não é vácuo absoluto, porque se fosse vácuo não poderíamos falar em temperatura. E se a gente afirma que o espaço interestelar tem 3 Kelvin de temperatura, é porque tem uma radiaçãozinha, tem um núcleo de um átomo vibrante passando por lá. Então é isso, a melhor máquina do mundo é térmica, né? Térmica. É a que obedece o ciclo de Carnot, usando como fonte quente o núcleo de uma estrela e como fonte fria o espaço sideral. Daria 99,9999999% de rendimento, mas não daria 100%, porque a segunda lei da termodinâmica nos assegura que nenhuma máquina térmica jamais terá rendimento de 1 que seja, ou 100%, né? Então tem que ser menor que 1 rendimento. Mas essa máquina, poderia ser feita no espaço. Não, o problema sabe o que é? É que o próprio ciclo da máquina desobedece às leis naturais. Vou te explicar por quê. Primeira lei da termodinâmica. Bacana que o amigo perguntou, professor, então beleza, se tu falou que dá para usar o núcleo de uma estrela e o espaço sideral como fontes quente e fria respectivamente, vamos construir uma máquina de Carnot no espaço sideral. O problema é que o Carnot disse que
quer aproveitar o rendimento de uma máquina, quer aproveitar a energia de um gás o máximo possível, então a tua máquina tem que obedecer o seguinte ciclo. Olha como é que eu produzo o ciclo de Carnot. Primeiro eu faço uma pontilhada que é uma isoterma. Aí eu faço outra pontilhada que é uma isoterma com uma temperatura um pouco maior. E aí eu vou completar o ciclo de Carnot em cima dessas isotermas. Primeiro eu vou fazer uma expansão isotérmica. Depois uma expansão adiabática. Uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Então olha só, se é um motor tem que girar no sentido horário. O trabalho é a área interna, certo? Positivo. Se fosse um refrigerador de Carnot, seria o sentido oposto, o trabalho seria negativo. Isso é transformação cíclica. Exatamente. Toda transformação que parte de um lugar e volta a esse mesmo lugar é chamada cíclica. Outra dica de termodinâmica, transformação cíclica, o ΔU dá zero. O ΔU dá zero porque a situação inicial é igual à final, né? Se a temperatura inicial e final é a mesma, o U inicial e final é o mesmo, o ΔU dá zero. Mas cuidado, olhando dessa maneira, dá a sensação, já que o ΔU é zero, que todo o calor se transforma em trabalho. Mas é um absurdo, né? Ou seja, eu tenho perdas em cada parte do ciclo, né? Eu tenho perdas em cada parte do ciclo. Mas o detalhe é o seguinte, galerinha. Olha o que o Carnot está falando. Ô meu querido, quer isso uma máquina perfeita? Então faz o seguinte, ó. Pega um gás, faz ele se expandir, mas não deixa a temperatura dele esfriar. Porra, mas no desodorante do dia a dia nós sabemos que quando um gás se expande, Deus fez o gás esfriar, porra. Ou seja, eu estou violando as ideias naturais se eu quiser obedecer Carnot. Ou eu obedeço Deus ou eu obedeço Carnot. E Deus não dá para desobedecer, digamos assim, a natureza está ali, porra. Né? Então não dá. Por isso que a máquina de Carnot é idealizada. Calma. Carnot ainda fala, ó, expande e não deixa esfriar. Um absurdo. Expande mais ainda e esfria, mas não deixa receber calor. Porra, mas se o gás esfriou, ele vai querer receber calor, não vai? Carnot está dizendo, te vira, faz adiabático. Leva para PQP esse gás. Porra, não dá, Carnot. Ele falava, não estou ensinando vocês a construir uma máquina. Eu estou dizendo como é que seria a melhor máquina possível. Então fabrica, Carnot, mas não dá, querido. Aí a galera pensa, Carnot é um merda. Carnot disse como era a melhor máquina, mas é uma máquina impossível. Mas vamos lá, galerinha, conhecer a perfeição não é importante para se aproximar dela? Se eu conhecesse o que é o ser humano perfeito, eu tentaria olhar para ele e tentaria me moldar para se aproximar dele. Mesmo que eu nunca atingisse, né, um Mahatma Gandhi, um Jesus Cristo, uma coisa desse tipo, né? A gente tenta consertar uma ideiazinha aqui, outra ali, para ser um ser humano melhor, né? É mais ou menos isso, a gente conhece o supra-sumo, mas a gente não consegue atingir, mas vamos tentando melhorar. Por isso que a ideia de Carnot é importante. Depois do lançamento, Filosofia sobre a Potência Motriz do Fogo. É uma coisa desse tipo o nome do livro dele. É isso aí, Filosofia sobre a Potência Motriz do Fogo. Depois desse livro, cara, as máquinas começaram a melhorar de rendimento, era 5% de rendimento. Passou para 8, passou para 10, 15, 12. O motor diesel foi inventado, né, chegando em laboratório a 70 e poucos %. Na prática, hoje em dia, nós estamos em 30%, né, um bom número aí para a gente raciocinar. Motor elétrico, já vamos lá para cima, né, vamos para 80, 90%. É isso aí, nossos carros serão elétricos no futuro, como nós discutimos. Galerinha, Carnot então fala toda hora para violar a natureza. Expande sem esfriar. E expande esfriando, mas não deixa receber calor. Comprime e não deixa esquentar. Mas quando a gente comprime um gás, ele automaticamente esquenta, pô. Comprime um pouco mais e não deixa receber calor. Pô, aí não dá, né? Ou seja, o ciclo de Carnot é idealizado. Importante lembrar disso. Máquina térmica fria. Se eu quiser calcular o coeficiente de performance, alguém lembra o que seria o coeficiente de performance de uma máquina térmica fria? É bem parecido com o rendimento. Pensamos como lucro sobre investimento. Só que é um refrigerador. O que eu espero de lucro de um refrigerador? Que ele esfrie a fonte fria, né? O refrigerador eu quero que ele mantenha fria a fonte fria, né? E eu invisto trabalho nele através de um compressor ligado na tomada, né? Eu invisto em trabalho, eu espremo o gás, por o gás fluir num certo sentido, roubando o calor do que já está frio. E aí, nesse caso, se eu quiser saber a qualidade desse refrigerador, eu faço lucro sobre investimento. O lucro é o calor da fonte fria. Eu
é o trabalho do compressor? Cuidado, gente, isso aqui não é uma forma de calcular rendimento. É calcular a performance, a eficiência da atuação do refrigerador. Então, cuidado, isso aqui pode dar mais que 1? Pode. Esse pode. Pode dar 2,3? Pode. Só não vai colocar em porcentagem que pode te iludir. Tu pode achar que um refrigerador é uma usina geradora de energia. Não é. Certo? Ele simplesmente consegue deslocar 1000 calorias usando 200 calorias. Isso não tem nada de absurdo. Não estou gerando energia do além, né? Ou seja, estou jogando 200 aqui, expulsando 1.200 para lá. A lei da conservação de energia está sendo respeitada, certo? Então, cuidado com o coeficiente de performance. É raro de aparecer, mas quando aparece quase ninguém viu, não deu tempo de ver. E aí, então, se tu não lembrar desse detalhezinho, pode te ajudar. A geladeira esfria e atrás ela quente, porque o meu refrigerador é a fonte fria. Eu roubo o calor da fonte fria, o compressor espreme o gás, que é mais energia ainda. Não só o calor da fonte fria, mas o trabalho eu também vou ter que jogar lá para fora. Por isso que esquenta tanto. E digamos que esquenta mais a parte de trás da geladeira do que esfria a parte interna. Porque junto naquele calor da parte externa tem o calor do trabalho do motor, que foi comprimido. Exatamente. Em dias de chuva, a galera coloca as cuecas atrás da geladeira, né? Não, ela só vai perder um pouco da performance dela. Né? Não vai estragar a geladeira. O máximo que vai acontecer é ela não gelar tão bem, assim, ó. Vamos lá. Mas pode melhorar a geladeira. Pode melhorar a geladeira, olha que loucura. Vou mostrar. Galerinha, só uma coisinha. Tu concorda que se eu retirar mais calor da fonte fria, eu estou deixando a geladeira mais eficiente, né? O que está acontecendo lá na serpentina atrás da geladeira? Tem um gás que está no estado gasoso e vai para o estado líquido por ser comprimido. E isso é uma reação exotérmica, libera calor. Eu quero mais é que o calor saia de lá o mais rápido possível, né? Se meu apartamento está todo fechado, eu pego as minhas cuecas molhadas e entupo toda a serpentina de cueca, o ar vai querer passar, vai bater no pano, não vai poder fluir. Vai atrasar um pouco a retirada de calor lá da parte traseira. A geladeira, a temperatura interna dela vai dar uma aumentadinha e não vai estragar. Certo? Talvez o compressor funcione mais tempo ligado, mas também não tem problema nenhum, ele passa horas por dia ligado, não dá nada. Porém, se tu colocar uma ou outra cueca molhada, bem molhada, e em lugares esparsos, vocês concordam que o corpo molhado perde mais calor do que o corpo seco? Ou seja, a evaporação da cueca ali atrás do coisa pode ajudar a resfriar a serpentina e pode até colaborar para a eficiência da geladeira. Ou seja, depende de quanta cueca tu vai colocar ali, como que vai ser essa cueca, se ela já está seca, que vai ser prejudicial, ou se ela ainda está úmida, que vai ajudar na evaporação, né? Então tu vê, não tem maiores problemas. O negócio é não fazer disso uma regra, né? Até porque é meio feio, né? Certo? A gente tá na cozinha, o cara traz da cueca da lavanderia para a cozinha, fica uma coisa meio bizarra, né? Certo? Tu? Com certeza, na primeira situação sim, né? Porque está atrapalhando o fluxo aí, o compressor vai ter que funcionar mais tempo para dar conta da... Isso aí, com certeza, vai aumentar, só que vai ser irrisório, tá? Não vai ser um aumento, meu Deus, estou secando as coisas na geladeira, não tem problema, vou parar com isso, não vai dar para perceber, certo? Qualquer lâmpadazinha ligada, alguns minutinhos vai tirar a diferença. Se eu quiser saber quanto que havia de energia no começo do universo, aquela bolinha, eu vou usar que unidade? Não sei. Vamos parar com as perguntas. Eu não sei porque... Não decolou, velho. Ele pontou lá pra cima. Que unidade que usa pra energia pra avançar nisso? Olha, cara, a gente usa os prefixos para aumentar, né? Eu diria que o 10 na 24, que seria o iota joule, é pouco. Quando a gente começa a trabalhar com coisas muito grandes ou muito pequenas, o estudioso cria uma própria unidade para poder estudar. Por exemplo, Angstrom. Quando os caras começaram a medir tamanhos dentro dos átomos, micrômetro era muito grande e nanômetro era muito grande, certo? E picômetro era muito pequeno. E o cara, putz, os números iam ficar tão bonitos se houvesse uma unidade entre picômetro e nanômetro. Aí o cara criou o Angstrom. Né? Nanômetro é 10 na menos 9, picômetro é 10 na menos 12. O cara, eu vou criar uma que é 10 na menos 10 metros, Angstrom.
Então tu vê, né? Não está dentro do sistema métrico, mas é uma unidade muito importante para quem faz estudos atômicos. A distância entre um núcleo de um átomo e outro, a gente usa Angstrom. Estudando os menores comprimentos possíveis que existiam na física, Planck inventou, né, o comprimento de Planck, que é 10 na menos 34 metros. Na física, não se supõe que possa existir algo menor que 10 na menos 34 metros. Certo? É o tamanho menor concebível na física atual. Até agora, né, embora tenha uma parte filosófica, né, cara, é um ponto filosófico, porque eu não posso pegar o comprimento de Planck e dividir por 2. Ele tem explicação física, é muito complexa para a gente discutir aqui. Da mesma forma, o cara que quer estudar a massa do universo, ele deve ter conseguido num cálculo um número tão astronômico que ele deve ter usado uma nova unidade de massa astronômica que ele inventou. E aí eu já te confesso que não chegou até mim. Né? Eu ainda não estudei essas partes, mas deve existir. Tá? Tua pergunta não é absurda, deve existir. Ô galera, olha só, você vai ficar aliviado. A parte de trás da geladeira esquenta. Esquenta, porque assim, ó, esquenta mais do que esfria a parte interna. Ó, galerinha, só para vocês entenderem a minha colocação, e também gera questão de física isso, tá? Em um refrigerador, são retirados 300 joules da fonte fria. O que podemos afirmar sobre o calor jogado para a fonte quente? De um refrigerador são tirados a cada ciclo 300 joules. O que eu posso afirmar sobre o calor jogado para a fonte quente? Claro, é mais de 300. Era isso que eu estava discutindo com ela, entendeu? Que se eu retiro do refrigerador 300 joules, lá na bundinha da geladeira saiu para o ambiente mais de 300. Os 300 que eu retirei, mais o trabalho do compressor em cima do gás. Teve tudo aquilo lá para fora. Era isso que eu estava discutindo naquela hora. Parabéns, garoto. Ô galerinha, olha só, o negócio é o seguinte. Mudando de saco para mala, peguei uma coisinha, amarrei no barbante e o bichinho apontou para lá. Claro, é um ímã, né? Eu estou usando o ímã. Apontou para o polo norte, vou chamar de norte. Apontou para o polo sul, vou chamar de sul. Mas espera aí, se a Terra é um grande ímã e o ímã está apontando para o polo norte geográfico, aproximadamente, né? Tá vendo ali que isso na verdade seria o polo sul, porque os opostos. Então lá próximo do polo sul geográfico tem o polo norte magnético. A Terra é um grande ímã. As linhas de campo emergem penetram no sul e são contínuas, não tem começo e fim que nem as linhas de campo elétrico. Emergem do norte, penetram no sul e são contínuas. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Observe que é no interior do ímã que o campo é bem intenso, ó, e nos polos também. Aqui do ladinho já não é tão intenso. Por isso que quando eu pego limalha de ferro, o ferro em pó se acumula nos polos. Cortei o ímã ao meio. Forma dois outros, ambos com onde foi cortado brota o sul. Onde tinha o sul se mantém. Onde foi cortado brota o... Corta mais uma vez. Mais uma. É um átomo agora. Dentro do átomo tem um polinho norte e um polinho sul. Olha que safadinha. É por isso que a gente fala a inseparabilidade dos campos, dos polos magnéticos. Esquentou o ímã. Ponto comigo. Parabéns. Tem uma temperatura acima da qual ele deixa de ser ferromagnético. Cuidado, ele não morre eletromagneticamente falando, tá galera? Ele passa a ser ou para ou diamagnético. O que ele passa a ser depende do material. E aí é super complexo de estudar. Mas o importante é saber. Materiais ferromagnéticos são fortemente atraídos por campos magnéticos, tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul, tá galera? O ferro ele é atraído aqui e ele também é atraído ali. Beleza? Materiais paramagnéticos, fracamente atraídos. Materiais diamagnéticos, fracamente repelidos. Não custa ter uma carta na manga com uma questão discursiva, né? Para poder citar. Exemplo de material ferromagnético. Pode errar o ferro, tá? A gente citava o cobalto também, que é um metal famoso, certo?
Exemplo de materiais paramagnéticos. Eu. Os principais, eu diria, assim ó. Alumínio e vidro são dois bons exemplos. Lembra da nossa janela para nos lembrar? E finalmente, materiais diamagnéticos. Ouro e prata, certo? Né? E outros materiais. Precisa decorar? Não precisa decorar, tá, galera? Eles não têm o direito de perguntar, não ser ferro, né? Ferro ele pode perguntar o que quer. Ferro magnético. Né? Agora, os outros materiais ele não pode perguntar, mas ele poderia, uma questão discursiva. Fale sobre o magnetismo. Aí ele poderia falar da inseparabilidade dos polos, das linhas de campo magnético, da continuidade delas, citar ferromagnetismo, diamagnetismo e paramagnetismo com um exemplo de cada, entendeu? Porra, então a solução vai para um nível muito maior do que o do cara que não tem nada para citar, entendeu? Muito obrigado pela paciência e pela atenção, guerreiros. Até a nossa última aula de semana que vem. Olha só.